Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando sobre a venda ilegal de aparelhos ortodônticos. São os aparelhos chamados diferenciados, eles chamam a atenção dos adolescentes, já virou modinha em muitas cidades do país, começou no centro de São Paulo, isso já se espalha para as regiões metropolitanas. Então, a nossa intenção hoje é fazer um alerta para você de casa, você principalmente que tem filhos em idade escolar, você que conhece, essas crianças em idade escolar na família. Participe com a gente, tire a sua dúvida sobre esse assunto. Você pode mandar e-mail, açãonacional@rs21.com.br. Pode também ligar para a gente no 19 3871 9620. Ou, se você preferir, vai lá na nossa página no Facebook, facebook.com/açãonacional. Curta a nossa página e deixe o seu comentário e a gente procura atender a todos aqui durante o programa. Tem sorteio para quem participar no final, tá? São 2 prêmios, um DVD, 2 DVDs, na verdade, o The Flanders e Lírios do Vale, tá bom? Tem 2 presentes no final para quem participar, para qualquer um, tanto para e-mail, telefone ou redes sociais. A gente recebe uma dúvida aqui do Marcelo, por e-mail, obrigada pela sua participação, e ele está falando com relação à escovação, à higiene pessoal, o risco de uma bactéria ao organismo, caso não tenha o cuidado ideal na hora de usar o aparelho, na hora de escovar o aparelho também, principalmente quem tem aparelho fixo. Relacionando essa dúvida do Marcelo, doutor Fernando, com as pessoas que estão usando esses aparelhos que não são aparelhos e a higiene fica mais prejudicada, o que uma bactériazinha ali pode ocasionar no organismo? É muito importante essa pergunta, eu agradeço ao espectador. Os materiais idealmente concebidos para utilização em ortodontia, eles possuem uma superfície inoxidável, toda lisa e polida, justamente para evitar a aderência da placa bacteriana, do biofilme dental, como é também chamado, e com isso diminuir os danos dessas bactérias tanto ao tecido dentário quanto ao tecido gengival. Esses aparelhos falsos que estão sendo aplicados no mercado, sem nenhuma elaboração, sem nenhum cuidado com relação à sua confecção, ao seu polimento, à sua lisura, esses aparelhos vão reter mais placa bacteriana, que é após qualquer refeição que nós tenhamos durante o dia, ou mesmo que esse biofilme dental que está contido na saliva, esses aparelhos inadequados sempre vão provocar uma maior retenção dessa placa bacteriana. Maior retenção de placa bacteriana significa maior concentração de bactérias, maiores problemas gengivais, como o Dr. Nilden comentou, o risco de aparecimento de doenças periodontais, sangramento gengival, aumento de halitose, aumento de risco à cárie e pesquisas mais recentes, isso mais relacionado aos pacientes adultos, têm sido encontradas bactérias semelhantes à bactéria presente na microbiota oral, no miocárdio, no músculo cardíaco de pacientes infartados. Então, é uma coisa séria, é realmente um problema de saúde pública, como nós já enfatizamos aqui, e nesses casos, desses aparelhos inadequados, todo cuidado é pouco. Doutor Nilden, um dos motivos também da gente estar levando esse assunto adiante é que hoje a Anvisa, membros da Anvisa, estão reunidos com a diretoria do Conselho Regional de Odontologia para discutir novas medidas para o combate dessa venda ilegal. A gente tem uma ideia já do que possa ser decidido a partir de agora, do que vai ficar estabelecido, porque a gente sabe que grande parte desse material já foi retirado das ruas. Como é que vai ficar agora? Vai intensificar isso? Fruto dessas ações, que o Conselho nomeou a Operação Sorriso Colorido, dentre as ações foi essa de ir até a Anvisa, que é um pedido que é importante ressaltar que o Conselho Regional de Odontologia já fez esse pedido em julho de 2013 e não foi atendido. Agora, com a repercussão que o assunto deu na imprensa, a Anvisa imediatamente entrou em contato com a sua presidência para que agendasse uma reunião de cunho emergencial. Já estava dando problema no ano passado, então? Com outros produtos, não era o produto da ortodontia especificamente, mas agentes clareadores e tal, e já em novembro começou a questão da ortodontia, enfim, são vários produtos que estão relacionados à odontologia. Mas, enfim, aí o nosso presidente, Dr. Cláudio Miak, que não está aqui conosco hoje porque está em Brasília, junto com o nosso secretário Marco Manfredini, eles por uma reunião emergencial, foi marcada às 18h30 em Brasília. E até esse momento nós não temos resultado da reunião, porque eles continuam em reunião em Brasília.
para falar sobre esses assuntos. As cobranças do Conselho Regional são cobranças da participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no que compete a ela a fiscalização desses produtos. O CROSP ele não pode agir sozinho, nesse caso? Não, o Conselho Regional de Odontologia não é da competência dele fiscalizar os produtos odontológicos. Isso é da competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É ela que faz a regulamentação e a fiscalização desses produtos, tanto médico como odontológico. Doutor Fernando, a gente fala aqui do aparelho colorido porque é esses que estão chamando a atenção agora e, na verdade, são super arriscados, porque nem tem material específico de aparelho, não tem um material de qualidade. Olha só, esse a gente está vendo aí, tem até 2 cerdas, né, juntas, não é nem um fio só, né, doutor? Impressionante. A pressão deve ser bem maior exercida sobre um dente nesse caso, provavelmente. Com certeza. Será que as borrachinhas, os elastiquinhos coloridos, que a gente já conhece há muito tempo, não seria uma alternativa, de repente, para o adolescente no consultório, para, de repente, o jovem sossegar, não ficar achando que precisa de um material como esse, que pode trazer risco, resgatar um pouco isso, né, colocar mais opções para esses jovens? Claro, com certeza. Inclusive, nós estamos acostumados a fazer isso no dia a dia. Estamos chegando em época de Copa do Mundo, as cores das seleções que vão atuar vão estar mais em evidência. Então, é uma alternativa mas é importante, e uma dúvida que muitos pacientes têm também. Eles perguntam, doutor, para que serve a borrachinha? A borrachinha, na verdade, a denominação técnica, ela é uma ligadura elástica, da mesma forma que existem as ligaduras metálicas. A função da ligadura é encaixar o fio ortodôntico dentro da canaleta do bracket, do acessório ortodôntico, e a partir daí fazer a movimentação dentária. Hoje em dia, com o surgimento dos aparelhos autoligados, que é uma nova tecnologia, propicia menor atrito entre o fio e o bracket. Teoricamente, né, a proposta inicial foi trazer tratamentos mais rápidos, com aplicação de forças mais biológicas. O aparelho autoligado, ele por enquanto não está acessível ainda à maior parte da população, porém, ele tecnicamente elimina a necessidade dessas borrachinhas, ou seja, das ligaduras de borracha. Mas a ligadura, ela não tem só a função, como a gente estava dizendo, não tem só a função estética, só de enfeitar, deixar mais bonitinho. Ela tem a função técnica mesmo de prender o fio no interior do bracket, como nós já conversamos, e propiciar a partir daí a movimentação dentária. Então, a ligadura elástica, colorida, ela é muito importante para a mecânica ortodôntica. A oficial, né? Exatamente, a oficial, exatamente. Agora. Quando empregada corretamente. A idade, pela maioria das pessoas que estão usando, na verdade, são adolescentes, são jovens, idade de crescimento, quase finalzinho, mas ainda está em crescimento. Exatamente. Isso pode ser um fator agravante no caso do uso desses aparelhos? Com certeza. A sequência de qualquer terapia ortodôntica, dizendo de uma forma mais geral, ela resume 3 fases principais. Fase de diagnóstico, para nós elaborarmos, diagnosticarmos, né, identificarmos qual o tipo de problema, ok? Fase de planejamento, o que deve ser feito para corrigir aquela maloclusão encontrada. A fase de realização do tratamento propriamente dito, a mecânica ortodôntica. Os critérios para nós montarmos o aparelho, que seria a terceira fase, né, englobando a terceira fase, que seria a montagem da terapia propriamente dita, ela depende muito do diagnóstico e do nosso planejamento. E hoje em dia, muitos cursos de especialização de ortodontia, para serem aprovados, estão necessitando que envolvam 2.000 horas entre aulas e treinamentos práticos e clínicos, laboratoriais e clínicos. Então, 2.000 horas para preparar um ortodontista para deixá-lo habilitado a realizar uma terapia da forma correta. 2.000 horas. Bastante tempo. Então, é um assunto sério. A partir do momento que não é feito nenhum tipo de diagnóstico e nenhum tipo de planejamento da mecânica a ser empregada, o aparelho não pode ser montado. E para ser realizado um diagnóstico e uma fase de planejamento, é o cirurgião dentista, de preferência, o profissional especializado em ortodontia para realizar. E não um leigo, um colega de turma, um amiguinho da escola, um camelô, muito menos. Né? Não querendo desmerecer o trabalho informal, longe disso. Mas eu acho que o que acontece muitas vezes é que a mãe em casa, que viu o filho chegando com esse aparelho, de repente, acha que é uma brincadeira. Acha que é só um acessório, como os piercings, né, de dente, como a gente já viu, que são materiais mais brilhantes, até artistas usam. De repente, pode se confundir e achar que é inofensivo
assim como esses aparelhos. Claro. Questão que a gente vai chamar mais atenção sobre esse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco. Tem dúvida chegando, a gente já começa respondendo. Aproveita, porque se você tem dúvida, logo mais é o nosso último bloco, tem sorteio também, então corre que dá tempo, tá? A gente volta daqui a pouquinho.